Um míssil derrubou um avião de passageiros da Ukraine Airlines perto de Teherã, matando 176 civis inocentes, pouco depois do ataque de mísseis do Irã contra duas bases militares do Iraque, onde havia soldados americanos. São as consequências inesperadas da guerra, mesmo depois de fazer um ataque simbólico que não matou nem feriu ninguém, para retaliar a morte do comandante da Guarda Revolucionária, general Qassem Soleimani. A República Islâmica temia um contra-ataque dos Estados Unidos. Estava preparada para se defender e atingiu um alvo indesejado. Um vídeo foi divulgado há pouco pelo jornal The New York Times, o link está no blog. O avião explodiu e pegou fogo no ar. Isso só seria possível se um terrorista explodisse uma bomba dentro da aeronave ou se ela fosse atingida por um míssil. A versão inicial do Irã sugeria um problema mecânico. Depois de 5 minutos de voo, o avião estaria voltando ao aeroporto internacional Ayatollah Khomeini. O Boeing 737-800 é um dos aviões mais seguros da história da aviação, apesar dos problemas que tiraram do ar a última versão, o Boeing 737-800 MAX. O aparelho do acidente era novo, tinha meses de uso e acabara de passar por uma revisão. Foi uma tragédia repetida. Em 3 de julho de 1988, no fim da guerra Irã-Iraque, os Estados Unidos patrulhavam o Golfo Pérsico para garantir a circulação de navios petroleiros. Por um erro do sistema de defesa antiaérea Aegis, o escudo de Zeus, o deus grego, que seria capaz de distinguir uma barata a quilômetros de distância, um navio de guerra americano abateu um Airbus da Iran Air e matou as 290 pessoas a bordo. Na época, os Estados Unidos alegaram que o Irã usava aviões militares em aeroportos civis. Quando o presidente Donald Trump ameaçou atacar 52 alvos iranianos, numa referência aos 52 reféns mantidos durante a ocupação da embaixada americana em Teherã, depois da Revolução Islâmica em 1979, o presidente Hassan Rouhani declarou que o Irã escolheria 290 alvos. Em 17 de julho de 2014, um míssil russo derrubou o voo 17 da Malaysia Airlines no espaço aéreo da Ucrânia, onde rebeldes apoiados pela Rússia lutavam contra o governo ucraniano. Todas as 298 pessoas a bordo morreram. Há gravações de comunicação de rádio em que os rebeldes vão conferir o resultado do ataque e constatam que era um avião civil. A reação do oficial de ligação russo foi: como há um voo comercial numa zona de guerra? Durante a Guerra Fria, em 1º de setembro de 1983, a União Soviética derrubou um Boeing 747 da Coreia do Sul, alegando ter confundido o aparelho com um avião espião. 269 pessoas morreram, inclusive um deputado dos Estados Unidos. A névoa da guerra mata quem não tem nada a ver com ela. A culpa, neste caso, é do Irã, mas a escalada promovida por Trump ao matar o mais importante general iraniano criou o clima de guerra. Ninguém morreu no bombardeio de mísseis iranianos contra bases onde havia americanos, mas 176 civis inocentes pagaram pela vida de Qassem Soleimani. O general coordenava a política de exportação da Revolução Islâmica para outros países do Grande Oriente Médio, que inclui o Afeganistão e o Paquistão. Era o comandante de 60 milícias xiitas acusadas de vários crimes. Sem dúvida tinha culpa, mas o assassinato político é considerado terrorismo e foi um ato de guerra. Na guerra é preciso ter objetivos estratégicos claros. No caso do Irã, a prioridade número 1 dos Estados Unidos é que o regime dos ayatolás não tenha armas nucleares. Depois vem o desenvolvimento de tecnologia de mísseis. O Irã tem mísseis de médio alcance capazes de atingir a Itália. Pode desenvolver mísseis de longo alcance capazes de atingir o território dos Estados Unidos. Uma vez eu conversei com um analista estratégico que me disse: se o Paquistão, que é um país atrasado, pode ter mísseis e armas nucleares, todo mundo pode. Por fim, os Estados Unidos querem que o Irã pare de exportar sua revolução e de armar milícias xiitas para interferir em outros países. O regime iraniano faz isso desde 1979 como uma forma de defender a Revolução Islâmica. Sem dúvida, a ditadura teocrática iraniana acusou o golpe. A reação moderada, depois de meses de provocações, indica que o Irã assimilou a mensagem de Trump, que se aproxima da Madman Theory, a teoria do homem doido citada pelo então presidente Richard Nixon durante a Guerra do Vietnã. Eles têm que achar que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, disse Nixon.
pensando em usar armas nucleares. Como Trump é impulsivo e irracional, o Irã tenta ser totalmente racional. As apostas iranianas são de longo prazo. Em curto prazo, o Irã vai pressionar o Iraque a expulsar as forças internacionais lideradas pelos Estados Unidos do país. A Assembleia Nacional Iraquiana já aprovou uma proposta nesse sentido, defendida pelo primeiro-ministro interino Adel Abdel Mahdi. Se os Estados Unidos saírem do Iraque, aumenta a influência do Irã dentro do próprio Iraque e no Oriente Médio como um todo. A inteligência de Israel considera que se os Estados Unidos saírem do Oriente Médio, uma guerra com o Irã será inevitável. Seria a única maneira de impedir que a República Islâmica se tornasse uma potência nuclear. As negociações leoninas que Trump propõe não têm a menor chance de acontecer. Para o regime dos ayatolás e da Guarda Revolucionária, seria uma rendição inaceitável. Assim é a política externa errática do atual presidente americano. Em seu narcisismo, como observou a ex-subsecretária da Defesa para a Política de Defesa no governo Obama, Michelle Fournoy, Trump quer aparecer como o cara durão com quem ninguém se mete, mas ao mesmo tempo é um isolacionista que se pergunta: o que estamos fazendo no Oriente Médio? Com seu unilateralismo de primeiros Estados Unidos, Trump se isola e tem reações violentas e desproporcionais quando entende que o país foi insultado. Seu nativismo, comenta Jane Ganesh no jornal Financial Times, pode fazer o coração bater mais forte em nome da honra ou sonhar com um mundo de países soberanos onde cada um cuide de si mesmo sem interferir nos negócios dos outros. Todo nacionalismo cai na mesma armadilha. Na revista americana Wired, Gareth Graff destaca a importância do Twitter na desescalada da crise. Quando o Irã atacou as bases com soldados americanos, o ministro exterior Mohammad Javad Zarif escreveu: o Irã tomou e concluiu medidas proporcionais de autodefesa com base no artigo 51 da Carta da ONU, alvejando a base de onde partiu um ataque aéreo covarde contra nossos cidadãos e altos funcionários. Não queremos uma escalada, nem a guerra, mas vamos nos defender de qualquer agressão. Ao ser informado de que não havia mortos nem feridos, Trump se manifestou também no Twitter: tudo está bem. Se está mesmo, saberemos nos próximos meses e anos. Nos próximos meses, se os Estados Unidos vão continuar no Iraque, e dentro de alguns anos, se o Irã vai se tornar uma potência nuclear. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.